Tom Imagem aqui na Jovem Pan, já está conosco a nossa companheira a jornalista Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago, para você, para todos aí no nosso estúdio, para os nossos ouvintes e quem nos acompanha por imagens nesta manhã de terça. Ô Vera, um tema que vem ganhando muita discussão, muito debate entre políticos e analistas é a forma como será feita a coordenação política do governo de Jair Bolsonaro. Já é possível ter clareza, Vera, desses ritos e qual a relevância disso, hein, Vera? Ainda não, Thiago. Jair Bolsonaro foi eleito desafiando justamente esses ritos, os paradigmas da coordenação política e os dogmas que vigiam até então. Ele foi eleito por um partido pequeno, sem uma grande aliança, sem tempo de TV, sem precisar contar com fundo partidário. Então a campanha serviu para rasgar alguns desses manuais. E isso tem servido de base para o discurso do presidente eleito e de alguns dos seus auxiliares, no sentido de que será possível replicar esse modelo também na coordenação política do governo. Só que um governo é uma máquina bem mais complexa de gerir e o Congresso é um agente muito importante para algumas das principais mudanças que o Bolsonaro vai ter de fazer. Na área econômica, por exemplo, que deve ser o carro-chefe do governo, já foram anunciadas 10 medidas emergenciais aí prioritárias pela equipe do futuro ministro Paulo Guedes. Dessas 10, 9 dependerão de votação do Congresso e 3 delas de emendas constitucionais, que são a reforma da Previdência, a reforma tributária e a ampliação da desvinculação das receitas orçamentárias, que permitem que o governo gaste sem que os recursos estejam carimbados de uma forma mais livre. Portanto, uma relação com o Congresso vai ser uma coisa primordial e não acessória. Alguns assessores e auxiliares do presidente eleito parecem tratar como algo que não é relevante, como que a política tivesse de vir a reboque das propostas do governo. E a gente sabe que não é bem assim que acontece. O novo modelo do Palácio do Planalto, que está sendo desenhado pela equipe do Bolsonaro, vai dar à Casa Civil a volta do protagonismo nessa área. Ele nomeou um militar para a Secretaria de Governo, portanto, tirou dessa pasta o caráter de coordenação política para fora, né, com o Congresso, e lhe deu ali um caráter de coordenação das ações do próprio governo, uma coisa mais administrativa. Então, deverá caber ao Onyx Lorenzoni. Ontem ele tratou de dizer que será ele o único responsável pela articulação política, então caberá a ele esse papel. Por hora, na transição de governo, ele tem sido responsável por alguns ruídos, inclusive com outras áreas do próprio governo, com a equipe mais próxima ao Bolsonaro. Será que ele tem essa capacidade de fazer sozinho essa coordenação? Será que ele terá a interlocução com o Congresso na medida que ele vai precisar? Tudo isso são respostas que a gente ainda não tem e que vão ser dadas ao longo ainda da transição e depois da posse. Mas é algo que tem de ser montado com prioridade, não pode ser visto como acessório, não pode ser visto como irrelevante e não se pode achar que com uma tratativa tão difícil, com tantos partidos, com 2 casas congressuais que têm lógicas diferentes, se pode fazer como na campanha, por meio de comunicação direta com as redes sociais, que só os apoiadores do Bolsonaro nas redes sociais vão fazer o trabalho de convencer os parlamentares a votarem esta ou aquela medida, principalmente as mais impopulares, que não vão contar com esse input, né, com esse impulso. Então, eu acho que é algo que tem de ter maior preocupação do presidente eleito e da sua equipe. Ô Vera, e você citou as 2 casas. Um dos fatores que costuma influenciar muito essa relação entre o governo e o Congresso é justamente a composição do comando das 2 casas. O governo Bolsonaro está se preocupando em costurar isso ou, por hora, não parece um tema que está no radar dele, hein, Vera? Não parece uma preocupação relevante da equipe do Bolsonaro. Aqueles com quem eu converso e aqueles que têm dado entrevistas a esse respeito têm minimizado esse assunto, dito que é um tema feito ao Congresso, que deve caber aos partidos decidir, que não é uma atribuição da presidência e nem do Executivo. Só que não é bem assim, Thiago. A gente viu, em exemplos recentes da história brasileira, casos em que presidentes ou não se preocuparam, como foi o Lula ali
também em 2006, quando foi eleito Severino Cavalcante, ou agiram de uma forma atabalhoada, tentando desafiar o Congresso e indicando candidatos inviáveis, e deu no que deu, por exemplo, em 2015, com a Dilma e o Eduardo Cunha. Então, é um tema que, embora seja sim afeito ao Congresso, influi e muito no Executivo e diz muito das condições que um governo terá de aprovar as suas pautas ou de resistir, por exemplo, a iniciativas como foi o impeachment, no caso da Dilma. Então, é algo que deve estar no radar da articulação política e deve ser objeto de preocupação. Por exemplo, no Senado, onde o Bolsonaro ainda não tem uma grande maioria e não tem uma maioria clara, como é, por exemplo, o PSL na Câmara, que é um partido forte, segundo maior partido da Câmara, no Senado a coisa está mais pulverizada e o velho MDB ainda mantém uma posição importante. A gente tem um remanescente da velha política, que é o Renan Calheiros, uma espécie de Hellraiser ali, renascido das cinzas, tentando voltar à presidência do Senado. Será que Renan Calheiros, no comando do Senado, é o desejável pela articulação política do Jair Bolsonaro? Não me parece. Não me parece por alguns motivos. Porque o Renan é alguém que tem uma agenda própria, é alguém que se aproximou do PT, é alguém que vai usar esta posição, caso consiga voltar a ela, para se beneficiar, seja em casos de investigação nos quais ele é citado, seja politicamente, seja para a sobrevivência do seu grupo em Alagoas, no MDB e o grupo político que ele representa. E também, simbolicamente, é muito ruim para o Bolsonaro que o Renan Calheiros seja o presidente do Senado. Não condiz com a pregação de uma nova política que foi a matriz da campanha do Bolsonaro. Então, era importante que o seu staff, que o seu núcleo de coordenação política se preocupasse com isso, desse atenção a isso e tentasse articular uma candidatura alternativa e viável que possa enfrentar o Renan Calheiros, sob pena de ter o Renan Calheiros com a faca no pescoço do presidente da República por pelo menos 2 anos. Então, é nesse sentido que essa eleição é importante e deveria estar no radar da equipe do Bolsonaro, Thiago. Ô Vera, bom dia de trabalho para você. Vamos continuar acompanhando as articulações em Brasília. Até mais tarde, Vera. Até mais tarde, um ótimo trabalho para vocês no Jornal da Manhã.